Vinícius de Moraes nasceu em 19 de outubro de 1913, num sobrado da rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Seu pai, Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, recitava versos de Olavo Bilac e dedilhava o violão em saraus de fins de semana. A mãe, Dona Lídia Cruz de Moraes, tocava ao piano tangos e valsas românticas. Quando Vinícius tinha 5 anos, a família se mudou para a Ilha do Governador. Mas Vinícius retornara sempre a Gávea para temporadas na chácara do avô materno, Antônio Burlamac dos Santos Cruz, onde ouvia longas histórias narradas sempre com excesso de ênfase pelo tio-avô, o poeta e folclorista Moraes Filho. Aos 7 anos, escreveu seus primeiros versos. Aos 11, entrou para o Colégio Santo Inácio, na rua São Clemente, em Botafogo, dirigido por jesuítas. Ali, em meio aos rígidos princípios da formação católica, surgiram os primeiros conflitos interiores e dilemas metafísicos que 9 anos depois tomariam forma em O Caminho para a Distância, primeiro livro de poemas publicado pela editora Schmidt em 1933. O livro abre com um poema místico, que já nos 2 primeiros versos anuncia a relação ali decisiva entre poesia e perplexidade espiritual. O ar está cheio de murmúrios misteriosos, e na névoa clara das coisas há um vago sentido de espiritualização. Em 1929, a família retorna para a rua Pisquintas. No ano seguinte, Vinícius, sem qualquer vocação, matricula-se na Faculdade de Direito na Rua do Catete. Conhece os primeiros grandes amigos, como Otávio de Faria, Santiago Dantas, Plínio Doyle. Ao publicar O Caminho para a Distância, já está graduado em Direito e terminou o curso de oficinas da Reserva. Em 1935, com Forma e Exegese, seu segundo livro de poemas, ganha o prêmio Filipe de Oliveira. Está então seguro do caminho que escolheu e deixa para trás o primeiro desapontamento quando Rapazola ouviu de João Lira Filho, a quem mostrar alguns versos, que devia desistir da literatura. Já na adolescência, lera Júlio Verne, Olavo Bilac e Coelho Neto, leituras dispersas, impregnadas de interrogações metafísicas e retórica esotérica. Forma e Exegese é dedicado a Jean-Arthur Rimbaud e Jacques Rivière em Deus. Só em 1936, com a publicação de Ariana, a Mulher, poema longo em que ainda se contrapõe ao humor cortante do modernismo de 22, com versos cheios de metáforas e pompa, um novo Vinícius começa a nascer. Naquele ano, conhece Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, dos quais se torna amigo. 2 anos depois, publica Novos Poemas, livro com que descobre o cotidiano, o coloquial e o comum. Em 1938, com uma bolsa do Conselho Britânico, parte para a Universidade de Oxford para estudar língua e literatura inglesa. Mais tarde, confessaria que a convivência com os poetas ingleses o tornou mais conciso e mais enxuto, aposentando de vez o estilo caudaloso e grandiloquente. Casa-se, em 1939, com Beatriz Azevedo de Melo, que lhe deu os filhos Susana e Pedro. O casamento parece acelerar a aproximação do poeta com o mundo real. O lirismo se sobrepõe à retórica torturada e enigmática. Ao músico, ao dramaturgo, ao cronista e ao poeta, devemos agregar mais uma figura, a do teórico do amor. Vinícius tornou-se um arauto do amor apaixonado, um profeta do amor irremediavelmente aliado ao risco que certa vez declarou: "Eu nunca partir de uma mulher que não fosse para outra." Para além de sua intimidade e de suas paixões, Vinícius legou aos jovens poetas uma verdadeira teoria do amor-paixão. Segundo ele, o único motor capaz de alimentar uma relação a dois. Deixando vasta obra poética que fala enfaticamente contra a mornidão no amor e denuncia a relação amorosa exercida como rotina, ainda que sustentada pelas mais nobres intenções.
Arrebatado, imerso em um romantismo avesso a qualquer moderação, o poeta construiu em seus livros um rastro de obstinação pelo prazer e pela alegria, em uma visão do amor que se parece com uma doce imolação. Vinícius morreu em julho de 1980, aos 66 anos. Parece ter retornado ao ponto de partida, ao poeta iluminado dos primeiros livros, só que iluminado não mais pelo martírio, mas pela alegria. Um poeta para quem a poesia só parece ter sentido quando presa ao cotidiano e à fragilidade da vida diária se transforma em paixão pelo real. Aqui está o Vinícius mais acessível, o que se abriu ao grande público, antes mesmo de ser bafejado pela universal popularidade que buscou e conquistou como expoente da MPB. Há muito se sabe que são vários os Vinícius. Depois do Vinícius musical, foi o Vinícius cronista quem mais depressa chegou ao coração do grande público. Como seu mestre Manuel Bandeira e seu amigo Carlos Drummond de Andrade, como tantos poetas, Vinícius escreveu crônica para sobreviver, ou quando muito, para juntar um dinheirinho aos seus vencimentos de diplomata. Foi a força das circunstâncias ou a sobrevivência que o levou à colaboração periódica nos jornais e nas revistas. Seria o caso dizer bendita sobrevivência ou bem-vindas circunstâncias, porque foi o cronista quem melhor deixou notícia do universo do poeta Vinícius de Moraes. De todas as dimensões desse universo, do afetivo ao literário, do musical ao familiar, falou o cronista com o sabor e a vontade que caracterizam esse gênero de prosa. Prosa afiada e nem por isso arte menos ingrata, como diz de saída o próprio Vinícius. Alheio à controvérsia de teóricos e críticos sobre o gênero, quase sem querer o poeta definiu seu conceito de crônica, ou seja, uma conversa íntima e livre que, partindo do seu interesse pessoal, vai de fato interessar a todos os seus leitores. Tendo acompanhado o poeta altíssimo desde o início dos anos 40, fui às vezes o seu improvisado agente literário. Estou precisadíssimo, clamava ele, de um galinho qualquer. Só em 1962 ousou aparecer em livro, formando na onda dos grandes cronistas dos anos 50 e 60. Mas ainda assim, se escorou nos versos à procura de um balanço novo. A fórmula não podia ser mais feliz. Otto Lara Rezende.